Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Caroline Souza, professora de arte, e nós vamos para a nossa primeira videoaula, ok? E para essa aula eu separei, o tema de movimentos de vanguardas europeias e separei algumas vanguardas, para a gente trabalhar nessa aula. E a primeira vanguarda que a gente tem é o impressionismo, tá? Os movimentos, eles começam com o impressionismo, a partir do impressionismo. E aí, o que a gente tem no impressionismo? Para a gente entender como é que funciona, o impressionismo ele surge após o romantismo, né? E no romantismo, a gente tem um padrão de regras estabelecidas para pintura, para música, para as esculturas. E os vanguardistas, eles vão apresentar coisas diferentes, propostas diferentes para essa nova forma de fazer arte. E no impressionismo, a gente tem o Salão dos Recusados. Tudo começa com o Salão dos Recusados na França, onde a gente tem Manet, Monet, Degas, que apresentaram obras diferentes daquilo que os românticos estavam acostumados a ver. Então, eles não vão ser aceitos, as obras não vão ser aceitas nas galerias de arte, nos ateliês de arte em Paris. E aí se cria o Salão dos Recusados, onde essas obras vão ser apresentadas. Primeiro, eles estão concorrendo com a fotografia. Então, eles precisam produzir quadros, produzir telas, mas de uma forma mais rápida. Então, a gente tem como característica no impressionismo essas pinceladas mais fortes, as sombras são de cores, né? Não tem a sombra preta, a gente já vai ter um verde mais escuro, um amarelo mais escuro, fazendo essas sombras. E também a gente tem a mistura das cores na própria tela. A gente não vai ter mais aquela parte onde vai separar as cores, não. Toda essa mistura vai ser feita na própria tela. Então essa é uma das características também do impressionismo. E por que o nome impressionismo? A gente tem a obra do Manet, Impressão ao Pôr do Sol, e um crítico da arte, um conservador da arte, ele disse que essa obra tinha impressão, ela dava a impressão de mal acabada. E a partir daí ficou o nome desse movimento impressionismo. E a partir deles foram surgindo outros movimentos de vanguarda, como o expressionismo. No expressionismo, os artistas não estão mais preocupados com a técnica que eles vão aplicar nas pinturas, nos quadros. Eles estão preocupados em expressar os sentimentos e as emoções, ok? E a inquietude com a realidade. A gente tem aí um pós-guerra, né? Um sentimento de ansiedade, depressão com o futuro. Então eles vão começar a expor isso nas telas, sem se preocupar com técnicas, com claro e escuro, profundidade, enfim. O importante é que o espectador entenda o que aquela pintura, o que aquele quadro está querendo passar, ok? E aí, uma das coisas mais importantes que vocês precisam entender sobre o expressionismo é que a expressão ela é mais importante do que a técnica, ok? E aí a gente tem também um outro movimento que vai surgir, né, na Europa, que é o fauvismo. Esse nome vem dos fauves, que eram considerados selvagens. O significado de fauvismo, né, são os fauves, que são os selvagens. Por que esse nome? Porque a pintura deles era considerada primitiva, ok? Então, eles utilizavam cores fortes e puras, por isso eles eram considerados de selvagens. Há quem diga que os desenhos, as pinturas, pareciam pinturas de criança, pareciam desenhos de crianças, porque eles usavam muitas cores primárias, eles usavam um contorno mais forte nessas pinturas, totalmente diferente da pintura romântica, por exemplo, né, onde a gente não tem um contorno. Na pintura impressionista, onde a gente não vê essa silhueta de contorno. Então, os fauvistas, eles trouxeram esses desenhos mais primitivos, com cores puras, com cores primárias principalmente. Outro movimento de vanguarda que a gente tem
é o surrealismo. No surrealismo, eles traziam uma crítica à arte tradicional, à arte figurativa. No surrealismo, eles vão trazer e representar nos quadros a ideia dos sonhos, do inconsciente, né, daquilo que não é figurativo. Porque quando a gente consegue expressar o nosso consciente, de certa forma, se não se tratar de uma arte abstrata, nós conseguimos representar algo figurativo que a gente vai conseguir identificar olhando para uma tela, uma árvore, por exemplo, né? Mas no surrealismo eles vão trazer esse mundo dos sonhos, essa arte inconsciente, a representação do inconsciente para as telas. No dadaísmo, movimento de vanguarda muito importante, que sempre está em prova, a gente tem os anti-artes. Eles se consideravam os anti-artes, porque eles traziam uma crítica à burguesia e à arte mercadológica. Porque nesse período começaram diversas produções artísticas onde as pessoas pagavam para esses pintores produzirem telas. E acabou que não era algo mais de expressar sentimentos, mas sim a fins mercadológicos, a fim de obter lucro. E aí os dadaístas, eles vão trazer esse questionamento do que é arte? O que eu posso considerar arte? Porque um quadro de um pintor romântico é arte e uma cadeira não é arte. E aí eles começaram a questionar os conceitos do que se tinha de arte até então. E aí eles são considerados, eles se consideravam, na verdade, os anti-arte, ok? E aí surge com o Marcel Duchamp a técnica do Red Mader. O Red Mader, ele é você pegar um objeto do cotidiano e transformar isso em arte. Você fazer daquilo uma obra de arte. Como o próprio Marcel Duchamp, ele comprou numa loja de construções um urinol, né? E colocou em uma galeria, assinado como R. Mutt, e colocou o nome da obra de arte, A Fonte, trazendo justamente esse questionamento do que você pode considerar arte. Porque ele era simplesmente um urinol. Mas, a partir do momento que ele colocou numa galeria, assinou com outro nome, né, aquilo se transformou em um objeto de apreciação, onde as pessoas paravam, ficavam admirando aquilo. E aí ele trouxe justamente essa proposta dos dadaístas, de questionar o que é a arte, principalmente, mas também de transformar objetos do cotidiano em arte, ok? E por último, trouxe para vocês o cubismo, ok? O cubismo, ele surge ali com Pablo Picasso a partir do momento que ele tem contato com as máscaras africanas. Ele observa os padrões simétricos e assimétricos dessas máscaras e também traz a geometrização dessa forma. Então, o cubismo, ele é justamente isso, a geometrização da forma e as imagens em um único plano. A ideia de perspectiva, de profundidade, a gente não vai ver isso no cubismo, ok? E a gente tem dois tipos de cubismo, o cubismo analítico e o cubismo sintético. O cubismo analítico, ele vai trazer cores mais escuras, como o marrom, como o ocre, e são aquelas obras que você precisa parar, ver o nome da obra para poder entender do que se trata. O cubismo sintético já são aquelas geometrizações da forma, mas que você consegue entender qual é a figura que está sendo apresentada ali naquele momento. E também eles utilizam de outros materiais, não só a tinta, uma tela, mas eles podem colocar areia, corda, tudo isso para compor a obra no cubismo sintético, ok? Vou ver as questões que eu separei para vocês, tá? Tá no material de vocês, então acompanhem lá. Então agora nós vamos resolver essas questões. E a primeira questão que nós temos é sobre o impressionismo, né? O primeiro movimento de vanguarda que eu falei para vocês. E então, bora lá. A gente tem o texto 1, que é justamente a obra que eu falei no início da aula, que é a Impressão ao Nascer do Sol, do Monet, de 1872.
Então, se vocês observarem essa imagem, não é aquela imagem bem definida, né, e no estilo romântico, porque, como eu disse, eles estavam concorrendo com a fotografia. Então, eles precisavam capturar a imagem, a paisagem que eles queriam fazer no momento em que estivesse acontecendo. Se fosse parar para fazer os detalhes e tudo, eles não conseguiriam capturar a iluminação de acordo com o horário que eles estavam fazendo a obra, pintando a tela. Então, a gente tem aí Impressão ao Nascer do Sol, do Monet, que justamente foi a obra criticada. E o texto 2, vamos lá. O movimento conhecido como impressionismo marcou a primeira revolução artística total desde a Renascença. Nascido na França no início dos anos 60, na sua forma mais pura só durou até 86. Apesar disso, determinou o curso da maior parte da arte que se seguiu. O impressionismo se separou radicalmente da tradição, rejeitando a perspectiva, a composição equilibrada, as figuras idealizadas, o chiaro escuro da Renascença, que são justamente os padrões que seguiram ali no romantismo. Em vez disso, os impressionistas representavam sensações visuais imediatas através da cor e da luz. Presta atenção nesse último ponto em seguida aí. Em vez disso, os impressionistas representavam sensações visuais imediatas através da cor e da luz. Bora lá. A obra de Monet, Impressão, Nascer do Sol, carrega todas as características do movimento impressionista. Suas pinceladas são soltas e largadas na tela, e a sensação visual que temos ao olhar para a obra é de que ela distorce a realidade pelo excesso de luz e sombra, captura a luz do momento de forma rápida e direta, constrói uma forte ilusão de volume e profundidade, representa o ideal de beleza ao capturar as paisagens e, por último, equilibra os elementos da composição em busca dos efeitos de luz. Primeira coisa, no impressionismo, eu falei para vocês, diferente da Renascença, do romantismo, essa ideia de luz e sombra não vai existir, ok? Letra C, constrói uma forte ilusão de volume e profundidade. O próprio texto 2, ele vai falar sobre isso, que não era prioridade para os impressionistas esses efeitos de profundidade, ok? Letra E, equilibra os elementos da composição em busca dos efeitos da luz. Também não, porque isso não era efeitos de luz. Eles queriam trazer realmente aquela iluminação de acordo com o horário que eles estavam pintando. Então, a alternativa que mais se encaixa para essa questão é a letra B, captura a luz do momento de forma rápida e direta. Eles não estavam preocupados com a técnica, né? Tanto que o comando da questão fala, suas pinceladas são soltas e largadas. E o último ponto em seguida fala, em vez disso, os impressionistas representavam sensações imediatas através da cor e da luz. Então, nessa questão, a alternativa correta é a letra B, captura a luz do momento de forma rápida e direta, que era justamente o objetivo dos impressionistas nas suas obras, ok? Próxima questão. Uma questão do surrealismo, né? Só da gente olhar para a obra, da gente ver essa imagem, a gente já consegue entender de qual movimento artístico ela pertence, que é o surrealismo. Outra coisa muito importante, uma dica muito importante, são as legendas das fotos, das imagens, dos quadros. Por exemplo, essa é uma obra do Salvador Dalí. Salvador Dalí é um dos principais nomes do surrealismo, né? Então, assim como Monet, Manet,
Degas. No impressionismo, a gente tem o Salvador Dalí como um dos principais nomes do surrealismo, ok? E aí a gente tem a Metamorfose de Narciso, do Salvador Dalí. Em 1924, surge uma nova tendência na arte chamada surrealismo, corrente que explora, bora lá, objetividade e a idealização. A gente já corta essa alternativa, por quê? Ou você tem algo objetivo ou você tem algo idealizado, ok? Mecanicismo e a velocidade. O movimento artístico que vai tratar de representar a velocidade, os movimentos, é o futurismo. Letra C. Racionalidade e o cientificismo. Pelo contrário, os surrealistas eles eram totalmente contra, algo racional. Eles estavam representando o inconsciente, o irracional. Então, a gente cancela também essa alternativa. Letra D. Mundo onírico e o inconsciente, certo? Então, a alternativa dessa questão, letra D, que é o mundo onírico e o inconsciente, que é o mundo surreal, aquilo que a gente não consegue expor de forma figurativa, que é justamente aquilo que nós conseguimos identificar. Isso é uma árvore, isso é um carro, tá bom? E o inconsciente, que é o principal foco do surrealismo, certo? E a questão 10, quando a gente vê a legenda da imagem, Roda de Bicicleta, 1913, Marcel Duchamp. Marcel Duchamp é o principal nome, vamos dizer assim, do dadaísmo. Então, ele, com a técnica do Red Mader, fez essa obra, que é a roda de bicicleta, que nada mais é do que uma roda de bicicleta em cima de um banquinho de madeira. Então, vamos lá. Duchamp cria seus Red Maders e estabelece novos padrões para a arte do século XX, colocando abaixo séculos de tradição, os românticos e renascentistas. Em Roda de Bicicleta, ele foca no ou na letra A, beleza dos elementos. O dadaísmo ele vai justamente questionar isso. O que é belo? O que é arte? Letra B, funcionalidade do objeto. Uma roda de bicicleta em cima de um banco vai ser algo funcional? Eles queriam apresentar uma arte funcional? Os dadaístas, eles iam totalmente contra isso. Letra C, caráter inovador da criação. Letra D, idealização da obra escultórica. E letra E, forma tradicional de montagem. Bom, a letra D, a gente tem a idealização da obra, né? Então, é algo que ele sonhou, é algo que ele quis que fosse daquele modelo, porque sempre foi o sonho do Marcel Duchamp fazer essa escultura. Não. Forma tradicional de montagem. A gente tem uma bicicleta montada na forma tradicional nessa escultura? Também não. Então, a alternativa correta é a letra C, que é o caráter inovador da criação. Justamente o que a técnica do Red Mader vai trazer, que é pegar objetos do cotidiano e transformá-los em uma obra de arte. Ok? Próxima questão. Se eu olho uma obra, ela tem contornos, trabalha cores primárias, né? A gente vê que não há uma riqueza de detalhes na obra, a gente já pode relacionar com o fauvismo. Então, texto 1, A Dança, do Henri Matisse. Texto 2, foi a crença dos Fauves no elementar, no efeito da cor pura, independentemente da aparência natural, e na simplificação radical da forma,
que levou o público a considerá-los primitivos e selvagens. Os fauvistas entendiam a expressão da forma de um jeito bem diferente da representação clássica, e isso deu a esses artistas a alcunha de selvagens. Considerando o texto 2, entende-se que a obra, evidenciada no texto 1, indica uma, letra A, valoração das gradações tonais, representação mimética da realidade, construção de formas tridimensionais, expressividade que busca a complexidade, e letra E, simplificação formal e uma coloração chapada. Gente, letra A, valoração das gradações tonais. A gente não tem uma variação de cores muito grande. A gente não tem, naquela paleta de cor, uma variação dela. Não, são cores puras. Representação mimética da realidade. Esses personagens não são figurativos como um ser humano, por exemplo, né? Como eles fizeram um desenho disso, eles não estão representando de fato uma pessoa. Construção de formas tridimensionais. Isso vai de encontro a tudo que os fauvistas abordavam, ok? A gente tem ali um plano, apenas um plano na tela. Expressividade que busca complexidade, pelo contrário. O texto 2 fala justamente sobre isso, no efeito da cor pura, independentemente da aparência natural e na simplificação radical da forma. Ok? Então, a alternativa correta dessa questão, a gente tem a simplificação formal e uma coloração chapada. A gente não tem tridimensionalidade nessa obra. No caso, nas obras do fauvismo, ok? Próxima questão. E, por último, a questão 8. Quando a gente vê Pablo Picasso, a gente já vai saber que é cubismo. Então, essa obra é uma das mais conhecidas dele, né, a Guernica, e está em diversas questões, sempre aparece nas questões de prova. Então, vamos lá. Texto 2. De modo mais geral, é preciso lutar contra tudo o que ameaça a liberdade da imaginação. Nesse aspecto, Picasso sempre aderiu ao programa político dos surrealistas. Mas Guernica, evidentemente, é mais do que um documento da Guerra Civil Espanhola. Foi pintado como reação imediata às notícias de destruição da cidade basca de Guernica por bombardeios alemães em 28 de abril de 1937. Texto 3. Mas os símbolos, como já se mostrou com frequência, não estão totalmente livres de ambiguidade. O touro representará o conceito de violência ou o ditador Franco e sua casta militar? E como pode o pobre cavalo destripado representar cognitivamente a humanidade sofredora? Diz que o próprio Pablo Picasso teria afirmado que o touro não é o fascismo, mas é a brutalidade e as trevas. O cavalo representa o povo. O mural Guernica é símbolo alegórico. Ok? Então, vamos lá. A obra Guernica utiliza uma estética cubista para representar os horrores da guerra. Mas é claro que com a liberdade vanguardista, as fronteiras entre as vertentes não são e nem poderiam ser estanques. Mas analisando o movimento cubista e a própria produção de Picasso, e considerando os textos 1, 2 e 3, pode-se inferir que, olha só, nessa questão, a alternativa correta é a letra D. Picasso utiliza-se de alegorias para carregar de sentido as imagens, tomando mão dos símbolos para insuflar de forma explosiva o tema ligado ao contexto da época. Então, ele vai utilizar de alegorias para representar o que estava acontecendo naquele momento, tá? Dentro dos padrões do cubismo. Ok, gente?